com o psiquiatra Tiago Guedes para tentar nos dar uma noção do que está acontecendo com as pessoas em relação a essa questão dos bebês reborn. Sabrina, é você que fala com a gente agora no Tribuna Livre. Sabrina. Tribuna Livre. Oi, Nilvan, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, exatamente, Nilvan, como a gente já vem repercutindo esse assunto, porque aumentou o número de pessoas querendo comprar o bebê reborn e eles se parecem muito, tem muita semelhança com o bebê original, tanto ao ponto que as pessoas estão cuidando desses bebês como se realmente fosse gente, com alma e tudo, viu? Há uma preocupação psicológica por parte disso, atrás de todo esse depoimento? Sim, tem sim, por isso que a gente vai tirar nossas dúvidas detalhadas a partir de agora com o Dr. Tiago Guedes, que é psiquiatra, porque nós estamos preocupados. A sociedade está ficando doente. O que acontece com essas pessoas que têm essa vontade de adotar, de comprar um bebê de silicone e fazê-lo como se tivesse realmente na vida real uma pessoa, um bebê com alma, com vida, com tudo isso? Como é que a gente pode entender o perfil dessa pessoa? Explica pra gente, doutor. Bom dia. Bom dia. O bebê, na verdade, né, esse boneco, ele já existe há muito tempo como item de colecionador. Ultimamente na internet bombou aí muita gente, né? Viralizou o vídeo de muita gente com esse bebê criando como se fosse um filho. Esse tipo de comportamento tanto pode pode ser uma parte de uma brincadeira ou algo para viralizar um vídeo, mas quando se trata de uma realidade em que a pessoa começa a acreditar e levar em consideração que aquele bebê substitui ou é alguém que partiu dentro de um luto ou dentro de algum sofrimento daquela pessoa, aí sim é preocupante que a gente precisa cuidar. Uma das preocupações maiores, doutor Tiago, é que essa pessoa acaba se isolando, por exemplo, para criar realmente afetividade com um boneco de silicone. Esse período, esse momento, os familiares devem ficar em alerta para chamar o psiquiatra num caso desse? Isso, porque na verdade os comportamentos excêntricos diferentes, eles não são um transtorno, não são um problema. O que faz transformar aquilo em um transtorno são as alterações e os prejuízos que causam na vida daquela pessoa, né? Então, se aquilo ali está prejudicando socialmente, se ela está faltando ao trabalho porque precisa cuidar do bebê que está doente ou algo desse tipo, aí sim a gente precisa começar a se preocupar. Eu não vou sair à noite porque o meu bebê não pode ficar sozinho em casa, né? Então vai atrapalhar algo na relação dela interpessoal, aí sim a gente precisa se preocupar. E os familiares são os primeiros que têm que ter esse alerta, né? Assim, que desperta para isso. Diante desse seu discurso, qual o momento que a gente pode dizer assim, isso aqui é um problema, tem que tratar? A partir do momento em que traz prejuízo social. Se não trouxe prejuízo social, se a pessoa consegue, continua trabalhando, continua tendo vida social, continua saindo, namora, faz tudo, brinca com a boneca em casa, não tem nenhum problema. O problema é quando ela começa a faltar ou deixar de fazer as coisas, se isolar, muitas vezes cobrindo alguma dor interna com o boneco. Aí sim a gente se preocupa. Aí o senhor já me deixa um outro gancho. Brincar é uma pessoa adulta, uma mulher ou até mesmo um homem, mas a maioria são mulheres que querem esses bebês reborn. Então elas estão brincando de boneca. Isso remete a alguma coisa de infantilidade, alguma coisa da infância que pode ter ficado aquela memória ali e estão trazendo para agora para a realidade, para uma vida adulta? Sim, pode ser algo nesse sentido, né, de trazer de volta algo ali mais leve da infância, talvez. Mas a gente também tem que lembrar que adulto precisa brincar. A gente perdeu esse hábito, né? Tudo é muito sério, tudo é com muito medo, com muitas amarras. E se a gente também diminuir um pouquinho as regras da gente, que a gente se impõe, né? E poder aliviar um pouquinho, brincar, se divertir, não tem nenhum problema. Mas brincar com responsabilidade, né, doutor? Brincar com responsabilidade, mas não tamanha responsabilidade que te impeça também de se divertir. Muito bem, então só para a gente finalizar, diante de todo esse quadro, o que é que a ala da psiquiatria, o que é que vocês estão recomendando à população a respeito disso? Principalmente a gente quando vê alguém com um bebê como esse, como é que a gente deve reagir, doutor? Eu acredito que a quantidade de pessoas adoecidas que estão com o bebê, né, levando isso em consideração, assim como se fosse uma vida mesmo, é muito pequena. A internet que trouxe isso de uma forma que engrandeceu demais isso, né? Então, se essa pessoa está adoecida, né, perdendo contatos sociais, precisa sim de cuidado, precisa ser avaliado pela família, trazido a um psiquiatra, a um psicólogo para conversar sobre esse tipo de dor, até para não estar adiando esse luto ou esse pensamento. Mas se é só uma brincadeira, continuem brincando, continuem se divertindo.
Tá aí, obrigada, doutor Tiago, viu, pelos seus esclarecimentos. Então, vamos pegar a dica aí, julgar menos e tentar entender o comportamento do outro. E se você aí de casa precisa de ajuda, realmente está se isolando, né, Nilvan? Como a gente tinha dito anteriormente, tem pessoas que estão se isolando mesmo, tendo prejuízo social, é melhor procurar uma ajuda médica, psicólogos, psiquiatras estão aí para ajudar todo mundo nessa questão. Eu volto com vocês aos estúdios. Ok, Sabrina, brigadão, Sabrina, pela matéria bastante esclarecedora. O povo está doente, 7h50 agora, finalzinho do programa, só para eu ver como é que tá.